Beleza? E aí, galera, show de bola? Oi, muito obrigada para os dois que me responderam. E aí, beleza? Então quer dizer que agora está todo mundo apaixonado, dormindo agarradinho, essa apostila? Aham, coisa linda, né? Parece ursinho de pelúcia, é isso? Aham, só respondem com interjeição. O que é? Estão com sono hoje? Brincadeira. Vocês me desculpem, mas eu disse olá. Olá. Ah, legal. Opa, vem cá. Beleza. Galera, é verdade, concordo com você. Hã? Ah, essas pessoas aqui... Ah, me dá licença? Essas pessoas não têm nada a ver com você? Não, é que é o pessoal, sei lá, que tá... É o pessoal de São Paulo, do Rio, né? Cursinho federal. Pô, daqui a pouco vai aparecer região sul, tá? Fica tranquilo. Beleza? Tá, galera. Deixando micagem à parte aí, beleza? Seguinte, vamos tratar das vozes dos verbos, tá? Nós vamos ter dois elementos que nós vamos trabalhar. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Josi, trabalho a tia gramática, beleza? Galera, olha só. Nós vamos trabalhar dois elementos aí. As vozes verbais, não tem uma unidade específica na apostila de vocês, tá? Então deixa teu ursinho carinhoso de ladinho um pouquinho, certo? E depois nós vamos ter um elemento que é a palavrinha ser, tá? Que é, digamos assim, um verdadeiro camaleão da língua portuguesa, porque exerce várias funções. Essa palavrinha ser, você vai encontrar na apostila na unidade 19, certo? Seguinte, me ajuda aí de momento. As tais vozes dos verbos. Primeiro, o que seria uma ação reflexiva? O que é algo reflexivo? Hoje, eu estou acostumada a pensar em texto reflexivo. Oh, nossa, raciocínio, tá? Não, segura um pouquinho. Vozes dos verbos. Uma ação reflexiva é aquela aqui. Eu faço a ação e eu recebo esta mesma ação. Tem uma ideia errônea, né, equivocada, aquelas pessoas que dizem o seguinte, ó, é só aquela pessoa, ela com ela mesma. Por exemplo, penteou-se. A garota penteou-se. Quem ela penteou? Ela mesma. Tudo bem, é uma ação reflexiva, tá? Exatamente. Mas ela não vai acontecer só a pessoa com ela mesma. Pode ter uma troca. Por exemplo, se eu disser para vocês, olha, os amigos se abraçaram. Um amigo abraçou e ao mesmo tempo foi abraçado. Isso é uma ação reflexiva, tá? O que nós temos aqui? Ele raramente se barbeava. Quem é que ele raramente barbeava? Ele mesmo. Eis a reflexiva. Nós nos conhecemos naquele dia. Ou seja, um acabou conhecendo o outro. Eis aí. Lembra? Me, te, se, nos, vos. Vão começar a prestar mais atenção nesses tais conectivos. Dentro da gramática chamados de pronomes, certo? Na redação, conectivos. Beleza, vamos lá. Hoje, mas essa frase aqui, essa última, tá um pouco estranha. Deixa eu só largar os pincéis aqui. Essa frasezinha aqui tá um pouco estranha. Ele se dá ares de filósofo. Muito bem. Como assim ele se dá ares? O que isso quer dizer? Ele se imagina. Ele se acha. Ele se acha filósofo, digamos assim. A quem que ele atribui estes ares, essas características de filósofo? A ele mesmo. Eis a tal voz reflexiva. Tranquilo? Beleza? Posso tocar? Show de bola. O que é a tal voz ativa? Cara, desde que eu comecei a trabalhar com vocês, eu estou enfatizando o infeliz do sujeito. É ou não é? Mas é ele que vai estruturar bem a tua frase, certo? Beleza. O que é a voz ativa? O sujeito realiza a tal da ação. Só que também precisamos pensar o seguinte. Hoje, o que é a tal da ação? Não precisa ter movimento, né? Nossa, gente, eu abri a janela. Olha, pessoal, eu fechei a janela. Eu dei um recado. Não é simplesmente isso, tá? Se eu coloco o seguinte, nossa, eu refleti a respeito. Nossa, eu tomei uma decisão. É realmente uma ação também, tá? Então dá uma olhadinha. Ela optou pelas exatas. Ótimo, ela optou. Eu tenho realmente uma ação ali, certo? O cão perseguia o gato. Beleza, hoje eu vou dizer que é declarado que é voz ativa, porque afinal de contas o cão, o cachorro, tá correndo. Nossa, ele ia atrás. Vou voltar. Não pense só realmente no movimento, na questão física. Se eu dissesse, eu pensei a respeito, não tem uma ação aqui, tá? Obviamente. Então vamos lá. Voz ativa, voz reflexiva, não vai apresentar problema pra gente. É de cara que a gente vai reconhecer. Então quem é que na verdade vai apresentar problema?
A passiva, tá? E eu não posso nem dizer para você que é problema. Ela vai dar um pouquinho mais de trabalho pra gente. Por quê? Ela vai ter uma classificação à parte. Nós temos mais de um tipo de voz chamada passiva. O que é a tal voz passiva? O sujeito está ali, ele está na frase, porém ele não está agindo. Ah, Josi, ele é um preguiçoso? Dá até para você pensar dessa forma. O que eu quero que você se dê conta? De que eu quero que você se dê conta? Olha só, compara aqui. O cão perseguia o gato. Quem perseguia o gato? O cão. Para aí um pouquinho. Então você me deu a resposta do sujeito. O sujeito é quem está agindo. Está ou não está agindo? Beleza. Então significa que aqui eu tenho a chamada voz ativa. Show de bola. Beleza, galera de casa? Olha só. Agora, eu vou inverter essa frase. Por isso as setas mostrando para vocês. Inicia a frase de trás para frente. O gato era perseguido pelo cão. A mensagem que eu passei foi a mesma, não foi? Ou seja, uma perseguição, né? Quem era a vítima nesse caso? O gato, beleza. E aqui em cima? Também, era o gato. Então, para aí um pouquinho. A mensagem permaneceu a mesma, certo? Ô, Josi, para aí um pouquinho. Mas como é que isso aqui pode ser voz passiva? Se você me disse que na ativa o sujeito age e na passiva ele não age. Ele é passiva. Mas, Josi, olha só. Se o gato era perseguido pelo cão, ele está agindo. Ele deve estar correndo do gato. Tá, para um pouquinho. Você está imaginando que ele está correndo. Ah, ele está pulando o muro, ele está subindo o telhado. Cara, não viaja. Eu quero saber o que está escrito aqui. Qual é o verbo que está presente na frase? Na oração. O verbo perseguir. A ação de perseguir. Opa, desculpa. A ação de perseguir. Ô, Josi, mas aqui eu tenho dois verbos. O verbo perseguir, mas o verbo ser. Segura a tua onda um pouquinho. Primeiro eu quero que você se dê conta do seguinte. Josi, o que faria uma pessoa optar? Sair da voz ativa na redação e optar pela voz passiva. Gente, o sujeito é o meu assunto, digamos assim, tá? Quem trabalharia focando a frase no cão? O meu assunto era quem? O cão. Agora o meu assunto quem é? O gato. Perceberam? Tá? Ô, Josi, mas tem alguma outra possibilidade de eu jogar dessa forma? É bem simples. Isto aqui você vai chamar de particípio, certo? Já vamos retomar o que é. Muito cuidado com as chamadas formas nominais. O que é uma forma nominal? O chamado infinitivo, verbos que terminam em ar, er, ir, or. Ou seja, o infinitivo é o verbo antes de ser conjugado, beleza? O que é o gerúndio? NDO, muito bem. Cantando, andando, falando, expressando, sendo, indo. É o ando, endo e o indo, não é isso? Tá. Problemas em redação, o tal do gerundismo. Quando você começa a utilizar gerúndios demais, tá? Ô, Josi, eu não posso usar gerúndio na minha redação? Pode. Usou uma vez no parágrafo. Em um parágrafo, cara, apareceu a segunda vez o gerúndio, começa a piscar uma luzinha de alerta. Ou você se perdeu na pontuação, ou você começou a engolir conectivos e tentou remendar, digamos assim, o teu texto, tá? Não é legal, fica esperto com isso, tá? Até porque o tal do gerundismo, o que é? É o excesso, não são dois gerúndios simplesmente, mas é aquele excesso que vai causar o tal do eco também. Lembra? Ando, andando, endo, 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 tá? Ó, buscando um pouquinho do estereótipo. Linguagem de telemarketing. Vamos estar transferindo. Vamos estar solicitando. Vamos estar encaminhando. Não estou fazendo nenhuma crítica aqui. É uma constatação. Tem ou não tem muito gerúndio nesse tipo de fala? Tem bastante. Até porque eu trabalhei com 3 verbos. Coisa que não é o ideal. Ô, Josi, mas você não chegou no particípio ainda. Eu te falei em formas nominais. Forma nominal número 1. Infinitivo. Verbo terminado na letra R. Gerúndio, terminado em NDO, certo? Está faltando uma forma nominal, o particípio. Normalmente, o particípio termina em ado ou ido. E isto é um convite para que haja eco na tua redação. Então, o que acontece às vezes? A tua intenção é falar sobre esse elemento aqui. Só que no momento que você colocou uma voz passiva, acabou gerando um eco, porque já existia um ado ou um ido muito próximo. Então, às vezes, acontece exatamente o contrário. O ideal é você sair da voz passiva e colocar de volta na voz ativa. Então, te liga em relação a isso, certo? Só quero dar uma rememorada aí. Parei um pouquinho. Particípio. Vocês me disseram que particípio termina em ado ou ido, certo? Sempre assim? Sempre? Então me ajuda, me faz uma gentileza. Vamos lá, ping-pong, bem rapidinho aí. Eu te digo o verbo no infinitivo, você lança o particípio para mim. Cantar.
Ó, faz a galera de casa escutar, senão vão pensar que eu tô falando para bonecos aqui. Anda, cantar. Não, não gerúndio. Particípio, a do ido. Cantar. Cantado. Falar. Oh, eu não tô escutando. Falar. Caminhar. Não caminhando. Eu havia caminhado. Beleza. Solicitar. Dançar. Dançado. Beleza. Sair. Construir. Destruir. Fazer. Opa, pararam agora. Fazido? O que é isso? Ah, peguei, foram no embalo da coisa. Legal. Nem fazido, tá? Como é que deveria ser? Então, feito. Legal. Escrever. Nem escrevido, nem escrevinhado. Dá licença, tá? Porque senão não infrói, não contribui, mas também não diminui, tá? Então, me ajuda aí o seguinte. Haver. Eu havia escrever. Eu havia escrito aquela carta. Por. Eu havia... colocado nada, não pediu o verbo colocar. E aí, ó, tá vendo? A gente foge do infeliz do verbo pôr. Eu havia posto. Posto. Que horror, né? E a tua língua, tá vendo? Tá vendo? Ó, posto. Pegar um outro caso aí, bem xixilentinho. Dizer. Eu havia dito. Então, por gentileza, como é que nós chamamos aquelas expressões populares? Assim, o que popular? Não, o dizido popular, não vai dar o dizido. Como é que normalmente as pessoas... você conhece aquele ditado popular? Não é assim que a gente escuta? Não é ditado. Ditado é do verbo ditar. Você não anda por aí ditando. Você anda o quê? Dizendo. Então, por favor, vamos fazer a correção. Não é ditado popular. Como é que eu digo? Dito popular. Beleza, voltando. Então, peraí. Significa que os meus lindos estão sabendo de cara o que é o tal do particípio. É ou não é? Beleza. Show de bola. Agora, vamos dar uma olhadinha. Eu disse para vocês que a tal da voz passiva tinha subdivisão, certo? Tinha classificação. A gente tem a chamada voz passiva analítica. Analítica vai lembrar o verbo analisar. Lembra análise, não lembra análise? Por quê? Porque ela é uma frase um pouquinho mais extensa. Por que ela é um pouco mais extensa? Ela vai trabalhar com o verbo ser, certo? E tem que ser acompanhada de um particípio. Por isso a gente tem que dominar, tá? Ô, Josi, mas como é que eu vou reconhecer isso? Como é que eu vou transpor a voz ativa, a voz passiva? Primeiro você tem que saber, você está falando de quem? Lembra? Qual é o teu sujeito? Qual é o teu destaque na redação? Agora, eu inverti a frase. O gato era perseguido pelo... cão. O tal agente da passiva. Ai, nossa. Ai, quanto nome esquisito. Meu filho, hello. Traduz do português para o português. Agente. Veio do verbo? Agir. Muito bem. Então, o que é o tal agente da passiva? É aquele cara que continua agindo, mesmo estando na voz passiva. Olha só. O gato era perseguido pelo cão. O cão não continua agindo? Beleza. Continua. Ele continua perseguindo. Só que agora eu estou falando de quem? Do gato, tá? Uma dica que eu dou para vocês quando vocês precisarem encontrar o tal agente da passiva, retirem da voz passiva e coloquem de volta na voz ativa. O agente da passiva é aquele camarada que antigamente era o teu... Exatamente, era o teu sujeito na voz ativa. Tá, Josi, mas por que eu não digo assim? O gato é perseguido. Por que eu não digo o gato é perseguido? Porque essa frase aqui estava no passado. Então eu vou ter que manter o... passado. Te liga naquele tipo de questão, aquele tipo de questão que pede o seguinte: olha, posso reescrever esta frase assim, desta forma, assim, sem alterar o significado? Posso. Eu posso tranquilamente transpor de ativa para passiva. Só que eu tenho que tomar cuidado com a conjugação verbal. Eu não posso ficar trocando presente por pretérito, por futuro, etc. e tal, tá? Te liga, para um pouquinho. Voz passiva analítica, qual é a fórmula? Verbo ser mais um verbo no particípio. Ô, Josi, você me falou em fórmula. Então eu deveria colocar assim: verbo ser mais particípio mais agente da passiva. Nem sempre você vai ter agente da passiva. Quer ver? Se eu quisesse, dependendo da situação, não poderia terminar ali em perseguido? O gato era perseguido. Dá ou não dá certo? Dá. Então, quer dizer, nem sempre eu vou ter declarado o agente da passiva. Fórmula, desculpa, para ser a tal da analítica. Verbo ser, mais um o quê? Particípio. Não me interessa se regular ou irregular. Agora, cheguei no dodói. A tal da sintética. Você vai lembrar síntese. O que significa sintetizar? O que eu vou fazer?
diminuir, reduzir, tá? Sabe aquele texto que você não quer que fique prolixo? Ou seja, ou também, nossa, você escreveu uma narração, porque, meu Deus do céu, né? Narração para aqueles vestibulares que aceitam, tá? Não é o caso do Enem, como você sabe que o Enem trabalha com a dissertação. Mas aqueles vestibulares que aceitam narração, que colocam propostas de narração. O que é, nossa, o grande problema da narração? Você baixou a cabeça, começou a escrever, deu tanto detalhe, deu tanta caracterização para aqueles personagens, para aquele ambiente, que o enredo não foi adiante. Nunca aconteceu isso com você? E aí você está na linha número 20 e os fatos ainda realmente não se desenvolveram, tá? E aí, teu texto é prolixo. Lembra? Prolixidade. Dei volta e não saí do lugar. Tá, Josi, mas sei lá, seja em dissertação, em narração, o que eu posso fazer? Um dos aspectos é, a voz passiva analítica, ela ocupa um espaço maior. É uma análise. Será que ela realmente faz tanta falta assim? Será que eu não posso transformá-la em voz passiva sintética? Se eu não tiver o intuito de declarar o agente da passiva, eu posso fazer isso. Qual é o meu problema? Eu tenho que tomar cuidado com singular e com plural, coisa que eu venho batendo com vocês há um tempinho. Então, dá uma olhadinha aqui. Perseguia-se o gato. Ah, Josi, isso é sujeito indeterminado que nós trabalhamos no encontro anterior. Não, isso não é sujeito indeterminado, de modo algum. Perseguia-se o gato. Ô, Josi, mas como é que o gato pode ser o sujeito? Porque se eu voltar à origem, que era, na verdade, a voz ativa, se eu voltar, na verdade, um pouquinho, antes ainda, na outra voz passiva, na sintética, o quê? Analítica, eu descubro ou não descubro? Olha só, perseguia-se o gato. Inverte a frase. O gato era perseguido. Conseguiu ou não conseguiu fazer isso? Então, quem era perseguido? O gato. Pelo amor de Deus, então, não caiam em pegadinha de vestibular que vai afirmar que isso aqui, ó, tem um sujeito indeterminado. Não é sujeito indeterminado. Tanto é que eu tenho singular e plural. Se fossem os gatos, perseguiam-se os gatos, porque os gatos eram perseguidos. Então, significa, perseguiam-se os gatos. Construíram-se edifícios, porque edifícios não eram. Foram, legal, olha aí, legal. Vamos lá. Construíram-se edifícios, porque edifícios foram construídos. Consertam-se, presente, sapatos, porque sapatos são consertados. Alugam-se, lembram dessa frase? Muito bem, alugam-se apartamentos, porque apartamentos são alugados. Show de bola? Muito bem. Então, agora, dá uma olhada no que a gente vai colocar num resumão aí. Verbo transitivo direto, mais ser significa que é voz passiva. Ou seja, você tem sujeito. Ok para singular e ok para plural. Lembram isso? Muito bem. Vamos lá. Se não for verbo transitivo direto e eu tiver o ser, não vou conseguir fazer essa transposição. Significa que o sujeito é indeterminado, então o verbo só vai ficar no singular. Show de bola em relação a isso? Lembra que eu comentei, quando nós começamos hoje, que nós tínhamos uma palavrinha preciosa chamada ser? Lá na tua apostila ela vai constar na unidade 19, tá? Pô, Josi, que tal de ser esse? Por que se cobra tanto nos vestibulares pelo Brasilzão aí o tal do ser? Cara, é uma palavrinha pequenininha, mas ela diz muita coisa. Por exemplo, nós não temos um ser que indica condição? Olha, pessoal, se chover, o jogo será suspenso. Por favor, substitua esse ser. Se chover, o jogo será suspenso. Caso chova, o jogo será suspenso. Então, para aí. Vamos aproveitar para corrigir alguma coisa aí do dia a dia. Quem de vocês já escutou alguém, ou você mesmo já disse, se caso? Olha, se caso chover, o jogo será suspenso. Por que tem erro nisso? O se já indica? O se já indica? Condição. É uma condição, é sinônimo. Um não é sinônimo do outro. É tão redundante quanto eu dizer assim, por causa. Josi, como assim que por causa é redundante? Porque o por já indica uma causa. Por estar cansado, não participou da atividade. Tá? Por estar curioso, sei lá, preocupado, por estar preocupado, telefonou para um familiar para saber notícias de não sei quem. Dá ou não dá uma causa? Outra redundância, como por exemplo. Gente, o como não vai dar uma exemplificação? Como tal caso? Tá aqui o professor, sei lá, de biologia, dando determinado conteúdo e diz, como tais casos. O que ele poderia ter dito? Por exemplo, tais casos. Precisa dizer os dois elementos? Não precisa. Fala aí, Eduardo.
Isso. Uhum. A pergunta do Eduardo aí, para quem não ouviu, para a galera de casa, tá? Qual é a relação disso com aquilo que a gente estuda que não se começam frases, não se iniciam? Ó, pensa no que eu disse. Não se iniciam frases. Hoje não pode ser não se inicia, não, porque frases não são? Exatamente. Não se iniciam frases com esses pronomes sim, 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 tá? Por quê? É a chamada próclise, tá, Eduardo? E aí vem o pulo do gato. Por quê? Nem sempre o ser vai ser um pronome. Esse caso que eu disse para você, o ser que eu usei agora nessa frase, se chover não haverá jogo. Ele não é pronome mais, ele passou a ser conjunção. Então, esse ser tá de boa colocar no início, tá? Qual é o meu problema com o ser? Quando ele for um pronome, aí ele não vai iniciar a frase. Tá? Ele não pode estar em início de frase, ele não pode estar depois de vírgula, tá? Que normalmente é um início de oração, certo? Quer ver que eu vou resolver o teu problema bem tranquilinho? Dá uma olhada aqui, ó. Vamos lá, galera. Segura um pouquinho a onda aí, vamos lá? Partícula passivadora. Ai, meu Deus, Josi, quanto nome para isso? Cara, dá licença, alô, oi. O que era difícil, o 1 e o 2, a gente já bateu. Na verdade, o 3 a gente já bateu. Os 3 primeiros já estão ok. Quer ver? Dá uma olhadinha aí. Partícula passivadora. Ai, quanto nome esquisito. Não, dá licença. Dá uma olhadinha aí. Partícula passivadora. Eu encontrei um verbo transitivo direto. Lembra que eu acabei de colocar? Ou seja, verbo tem singular e verbo tem plural. O que é o índice de indeterminação do sujeito? Ai, que nome mais esquisito. Alô, meu filho. O verbo não era transitivo direto, então quer dizer que eu não descobri quem era o sujeito. Só provou que era verbo o quê? Que não deu para localizar. Sujeito o quê? Indeterminado. Fechou. Josi, pronome reflexivo. Olha só, Eduardo. Até agora, a gente tem que estar super esperto com isso que eu estava falando, de início de frase, tá? Pronome reflexivo, fazer a ação e receber a mesma ação. Aqui, lembra, vai entrar o me, te, se, nos, vos. Muito bem. Os rapazes olharam-se desconfiados, porque um olhou para o outro. O próprio verbo ajoelhar-se. Eu me ajoelhei diante dos alunos. Quem é que eu pus de joelhos? Eu mesma? Foi ou não foi? O rapaz ajoelhou-se diante dos alunos. Quem ele colocou de joelhos? Ele próprio. Então, para aí um pouquinho. Se eu tenho uma ação reflexiva, eu tenho um pronome reflexivo. Qual é o meu problema? Muito bem. Não confundir o 1 com o 2. E está aqui a chavezinha para não confundir. Qual é o meu problema número 2? Não chama de problema, né? O que tem que dar atenção. Não confundir o 3 com o 4. Existe a chamada parte integrante do verbo. Pô, Josi, que saco tudo isso. Integrar, não é fazer parte? Quando é parte integrante do verbo, significa eu não consigo conjugar o verbo sem o me, te, se, nos, vos. Me faz uma gentileza? Você consegue conjugar o verbo ajoelhar-se, não consegue? Eu me ajoelho, tu te ajoelhas, ele se ajoelha. Eu ajoelhei, tu ajoelhaste, ele ajoelhou. Viu que eu tirei o MTC? Não interessa se em presente, passado ou futuro. Tirei ou não tirei? Então, esses pronomes fazem parte, eles integram a estrutura do verbo? Não. Agora, tenta isso com o verbo orgulhar-se. Eu me orgulho de meus alunos. Ou puxar saco, hein? Deus me perdoe. Vai. Eu me orgulho de meus alunos. Vai? Tira o meio da frase. Eu não ouvi? Eu orgulho de meus alunos. Para um pouquinho. Estou falando como índio? Eu orgulho. Não, para um pouquinho. Dá para trabalhar desse jeito? Mas você, orgulho-me. Mas você colocou o me para depois. Continuou deixando o me na frase. Tira o me. Aí, tá, mas aí, muito bem. Olha só, a galera de casa que não está ouvindo. Ela sugeriu o seguinte. Eu tenho orgulho de meus alunos. Mas o orgulho agora não é mais verbo. Orgulho é substantivo. Eu tenho o quê? Orgulho. Cadê o verbo da frase? O verbo ter, exatamente. Mas perceberam? Ou seja, o verbo, não existe verbo orgulhar. Existe verbo... Obrigado pela resposta. Existe verbo o quê? Orgulhar-se. O verbo orgulhar-se, sim. Então, para aí. Então, me, te, se faz parte do verbo. Integra o verbo. Pegaram a manha? Beleza. Vamos lá. Estamos segurando. O que é a tal conjunção subordinativa? Duas possibilidades, tá? Possibilidade número 1. Quando indica a tal da condição, quando é sinônimo de caso. Aquele exemplo que eu dei anteriormente. Dei um pouquinho para vocês. Segundo caso... Nós vamos estudar loguinho as chamadas orações subordinadas. Às vezes, uma oração inteira, funciona como objeto. Às vezes, uma oração inteira vai funcionar como o sujeito. Por exemplo, ele não me disse. Ele não me disse. Quem diz alguma coisa para
alguém. O meu objeto indireto. Ele não disse alguma coisa para mim. Muito bem. Vamos lá, segura o barulho aí um pouquinho. Me ajuda aí o seguinte. Ele não me disse. Tu não vai perguntar nada, não? O que? Você viria à festa. A minha resposta do o que não é objeto direto? É ou não é? Muito bem. Não começou com o C? Começou ou não começou? Então, esse C deu início a uma oração que funcionou como objeto. Ele fez parte de um elemento da oração. Por isso eu chamo de conjunção integrante. Tá? Aqui, então, para um pouquinho. Essa conjunção subordinativa vai se subdividir. Ou ela é integrante, não se assustem que a gente vai estudar isso, só estou apresentando a beldade, ou ela é condicional. Quando ela é condicional? Quando é sinônimo da palavra? O C. Quando é que o C é sinônimo da palavra? Vou voltar no exemplo. Se chover, não haverá jogo. Caso chova. Show de bola. E a tal da partícula expletiva. Por favor, gravem essa palavra. Algo expletivo quer dizer de realce. Traduzindo, encheção de linguiça. Tá? Muito bem. Ria-se de todos ali presentes. Ria-se da situação. Gente, o C faz falta? Ele ria-se de tudo aquilo. Faz falta aquilo? Não. Ah, Josi, mas ele colocou para enfatizar. Ótimo, deixa isso para o poeta. Tá? Na tua redação não vai rolar. Tá? Ah, Josi, mas sei lá, eu produzi um texto reflexivo. Não cria, assim, ó, problema para você mesmo. Tá? Existem situações em que você vai encontrar nas obras literárias conselho de tia. Não coloca isso no teu texto. A função dele é destacar. Só que às vezes destaca demais e tira a atenção do leitor para aquilo que realmente interessa. Certo? Galera, obrigada pela audiência e paciência. Um beijo grande no coração, certo? E ó, tchauzinho, né? Dá licença?